Pare por um momento. Respira fundo. Agora pensa, como seria o mundo se todas as pessoas decidissem tratar umas às outras com o mesmo cuidado, respeito e carinho que desejam receber? Como seria se cada olhar fosse acolhedor, cada palavra fosse generosa, cada gesto fosse guiado por empatia? Talvez você diga, isso é utopia. O mundo real não é assim. Mas, e se eu te dissesse que existe um princípio tão poderoso, tão antigo e ao mesmo tempo tão atual, que se seguido de verdade tem o potencial de transformar vidas, relações e até destinos? Esse princípio é simples, simples de dizer, mas profundo de viver. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. Simples assim. Mas vamos falar a verdade. O simples nem sempre é fácil, porque viver isso exige consciência, exige parar de agir no automático, exige olhar para o outro com o mesmo cuidado com que você gostaria de ser olhado. E isso muda tudo. Esse ensinamento foi compartilhado há mais de 2000 anos por um homem que mudou a história, Jesus. E veja bem, independentemente da sua religião ou crença, o que ele disse atravessa o tempo porque fala direto ao coração. Fala de algo que todos nós, sem exceção, queremos e precisamos: respeito, afeto, reconhecimento, justiça, compaixão. Mas antes de receber, é preciso oferecer. A gente vive em um tempo de correria, de distração constante, de julgamentos rápidos. É fácil apontar o dedo, é fácil criticar. É fácil se fechar no próprio mundo, achar que só os seus problemas importam. Só que tem um detalhe: tudo o que você lança para fora, volta. Você já percebeu isso? Já reparou que quando você sorri para alguém com sinceridade, geralmente recebe um sorriso de volta? Já percebeu que quando você é gentil, mesmo com quem está de mau humor, a energia muda? Agora pense no oposto. Quando você é ríspido, quando julga, quando trata alguém com frieza ou indiferença, o que volta para você? Distância, defesa, dureza. A vida é como um espelho, ela reflete. E se isso é verdade, a pergunta que fica é: o que você anda espalhando por aí? Porque no fundo, cada atitude sua constrói a realidade à sua volta. Cada palavra que você diz molda os seus relacionamentos. Cada intenção, mesmo em silêncio, carrega uma vibração. E essa vibração volta para você. Então, se você quer ser tratado com respeito, trate com respeito. Se quer ser compreendido, compreenda. Se quer amor, distribua amor. Se quer ser ouvido, ouça. Mas não ouça por interesse, não ame por troca. Faça porque é certo, porque é bonito, porque é verdadeiro, porque isso fala sobre quem você é, não sobre o outro. E olha, eu sei, tem dias em que parece impossível. Tem gente que nos machuca, que nos fere, que nos decepciona. Dá vontade de revidar, dá vontade de ser frio, dá vontade de parar de se importar. Mas nesse momento, respira. Lembra quem você é. Lembra do que você acredita. Lembra de quem você quer ser. Não permita que a atitude de alguém tire de você a sua essência. Porque no fim das contas, a forma como você trata os outros diz mais sobre você do que sobre eles. E isso vale para tudo. Para o trabalho, para a família, para os amigos, para desconhecidos na rua, para quem pensa diferente, para quem erra com você. Trate com dignidade, até quem não entende a força da gentileza, não por fraqueza, mas por força, a verdadeira força. Ser bondoso não é ser ingênuo, é ser grande, grande o suficiente para não se deixar levar pela negatividade, grande o suficiente para entender que o bem volta, que o amor volta, que tudo o que você oferece de coração, um dia, de algum jeito, encontra o caminho de volta até você. E talvez você diga: mas eu já fui bom, já ajudei, já fui justo e só recebi ingratidão. Sim, às vezes acontece, porque nem todo mundo está pronto para reconhecer o que
recebe. Nem todo mundo está desperto para isso. Mas a questão é, você estava sendo verdadeiro? Porque se você foi bom por escolha, se você foi justo por convicção, se você amou com sinceridade, então você já venceu, já se fortaleceu, já cresceu. O resultado externo nem sempre aparece na hora, mas o efeito interno é imediato. Você se sente melhor, se sente inteiro, se sente leve. E essa leveza não tem preço. Agora pensa comigo, quantas vezes você se arrependeu de ter sido gentil? Quase nunca, né? E quantas vezes se arrependeu de ter sido duro demais, de ter falado sem pensar, de ter julgado sem saber? A gente se arrepende do que faz, com pressa, com raiva, com ego, mas raramente se arrepende de agir com o coração. É por isso que essa regra tão antiga continua tão atual. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Ela é um convite para viver com mais consciência, para transformar a forma como você lida com o mundo, para criar um espaço interno de paz que ninguém pode roubar. E isso não significa ser perfeito, significa estar disposto a tentar, significa parar e pensar antes de agir. Se fosse comigo, como eu gostaria de ser tratado? E essa simples pergunta pode mudar completamente o rumo de uma conversa, de uma relação, de uma vida, porque empatia é isso, se colocar no lugar do outro, sentir com ele, entender sem precisar concordar. E mais do que tudo, escolher responder com respeito. Se você quer ser escutado, escute. Se você quer ser valorizado, valorize. Se você quer compreensão, ofereça compreensão. Parece óbvio, mas na correria do dia a dia, a gente esquece. E aí cobra dos outros aquilo que nem nós estamos oferecendo. Mas a boa notícia é que sempre dá para recomeçar, sempre dá para ser melhor. Você não precisa esperar a segunda-feira, o ano novo ou alguma grande virada na sua vida. Você pode decidir agora. Pode começar pequeno, com um bom dia sincero, com um elogio espontâneo, com um pedido de desculpa, com um silêncio respeitoso, com uma palavra gentil. Você pode mudar o seu mundo, um gesto de cada vez, e o mais bonito. Quando você muda, o mundo ao seu redor também muda. Talvez não na hora, talvez nem da forma como você espera, mas muda. Porque a energia que você coloca no mundo é percebida, sentida, compartilhada, e ela volta, tudo volta. Por isso presta atenção, o que você tem entregado, porque é isso que você vai receber. E mesmo quando parecer que não, mesmo quando os resultados demorarem, mesmo quando a bondade parecer ignorada, persista, você não está sozinho, e o bem que você faz não se perde. Ele se espalha, ele toca, ele transforma, ele volta. Agora, quero te convidar para fazer um pequeno exercício. Simples, mas poderoso. Pense em 3 pessoas que fazem parte da sua vida. Podem ser próximas ou distantes. Amigos, colegas, familiares. Agora se pergunte, como eu gostaria que elas me tratassem? Com respeito, com paciência, com carinho, com reconhecimento? Seja lá o que for, hoje escolha oferecer isso a elas, mesmo que seja difícil, mesmo que elas não mereçam, faça por você, pela sua paz, pela sua evolução, e se der certo, repita amanhã, e depois, porque no fim das contas é isso que constrói um ser humano mais pleno, pequenas escolhas conscientes, atos de gentileza, gotas de empatia. E quando você menos esperar, vai perceber que aquela frase antiga, faça aos outros o que gostaria que fizessem a você, deixou de ser um conselho distante e virou a base da sua vida. E acredite, quando isso acontecer, tudo ao seu redor vai começar a refletir essa transformação. Você vai atrair pessoas melhores, situações mais leves, relacionamentos mais verdadeiros, porque aquilo que você entrega é o que você atrai. E aí,
a vida fica mais bonita, mais fluida, mais humana. Você se sente mais inteiro, mais conectado, mais em paz. E essa paz começa dentro, e é com ela que eu me despeço de você hoje. Se essa mensagem tocou seu coração, se fez sentido para você, se trouxe alguma luz, nesse momento, compartilha. Talvez alguém que você conhece esteja precisando ouvir exatamente isso agora. E claro, se você curtiu, não esquece. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. E se quiser continuar nessa jornada de reflexão, dá uma olhada no próximo vídeo que está aí do lado. Ele também foi feito com muito carinho e pode te fazer muito bem. A gente se vê em breve. Até lá, lembre-se, o mundo devolve aquilo que você oferece. Então escolha oferecer o melhor de você. Sempre, sempre.